Bom, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 3, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o texto aqui vai dizer que nós fomos chamados para ser santos. Fomos chamados para ser santos. Todo crente, na verdade, todo cristão, ele foi chamado para ser santo. Não há crente, não há cristão que não tenha sido chamado para ser santo. Agora, qual a importância de sermos santos? Qual a importância disso? Por que eu devo ser santo? Por que você deve ser uma pessoa santa diante de Deus? O que é ser santo, querido? Então, primeiramente, devemos ser santos porque servimos a um Deus santo. Por isso devemos ser santos, porque nós servimos a um Deus santo. Em segundo lugar, devemos ser santos porque Deus exige que sejamos santos. É uma exigência de Deus. Lá em 1 Pedro 1, versículo 14 até o versículo 16, ele diz assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Outra versão diz em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, é uma ordenança. Ser santo, meu irmão, não é uma opção. Se eu quero ou não quero, eu escolho ser santo ou não escolho ser santo. Não é uma opção de ninguém, de nenhum cristão. Ser santo é uma ordenança, uma exigência dada por Deus. Ele exige e ordena que sejamos santos, porque Ele é santo. E diz aí: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Não é só em algumas coisas. Não é só na maneira de falar que você vai se tornar santo. Não é só no que você pensa que você vai ser santo. Não é. É em todas as áreas. É em toda a vossa maneira de viver. Então, aquele que vive em santidade, pode ter certeza que ele é muito mais abençoado. Ele é abençoado por Deus. Aquele que vive em santidade será salvo e verá a Deus. Em Hebreus 12:14, por exemplo, vai dizer isso: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém irá ver ao Senhor. Então devemos ser santos, sempre na presença do Senhor, sempre. E não apenas em alguns momentos, né? Como eu disse. Apocalipse 22, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer assim: Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Você já acha que está santo o suficiente? A palavra está dizendo: continue a santificar-se. Não estacione no que você está, não. Continue a santificar-se. Mas afinal de contas, o que é ser santo, né? O que é ser santo para você, meu irmão? Ou o que eu devo fazer para ser santo? Como posso viver em santidade? De que maneira eu posso estar sendo uma pessoa santa diante de Deus? Em 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha o que diz aqui: se alguém a si mesmo se purificar, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Santificado e útil a Deus, estará preparado para toda boa obra. Deus usa quem Ele quer, meu irmão.
na hora que Ele quiser e da maneira como Ele quiser também. Mas para fazer a obra de Deus, Deus vai usar preferencialmente aquele que está em santidade, aquele que procura se santificar diante do Senhor, procura viver em santificação. No versículo 22 aí, ainda em 2 Timóteo 2, no versículo 22, Paulo vai justamente fazer uma exortação aí para aqueles que estão vivendo em santidade. Ele vai dizer assim: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam o Senhor. Isso aqui são conselhos para que você possa estar vivendo uma vida em santidade. E aí Paulo vai dizer, em 2 Timóteo 2:22, foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. É possível o cristão verdadeiro não viver em santidade? O que é que você acha? Se é possível o cristão, estou falando do verdadeiro, porque alguns que não estão aí em santidade fazem parte de uma igreja, mas não estão vivendo em santidade. Você, aquele dali é joio, não é trigo, é falso, não é verdadeiro, ele nunca se converteu. Estou falando do verdadeiro, que verdadeiramente se converteu a Jesus, se converteu ao Evangelho. Pode uma pessoa que um dia recebeu Jesus como Senhor, ele não está vivendo em santidade? Acredito que sua resposta tenha sido sim, eu deduzo, né? Agora, se é possível aquele que um dia recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, não está andando muitas vezes em santidade, caso ele não retorne à comunhão com Deus, ele poderá ser salvo? Se ele não está em santidade, ele um dia aceitou Jesus de verdade, creu no Senhor, entregou a sua vida nas mãos de Jesus, mas hoje ele não procura viver em santidade, ele fica cometendo algumas coisas erradas, que são pecados diante de Deus, e ele não busca uma vida de santidade. Se ele não está em santidade, ele não está em comunhão com Deus. Com isso, ele pode não ser salvo, ele pode estar se achando, se julgando já salvo, mas sem a santificação ninguém verá o Senhor. É o que diz lá em Hebreus 12:14, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então cuidado porque Deus, Ele exige, Deus, Ele ordena, sede santos, porque eu sou santo. Um Deus santo, Ele quer filhos santos. Ele não aceita filhos que não estejam em santidade. Então é preciso que nós nos preocupemos com isso. Como está a nossa vida? Será que eu tenho vida santa? Será que eu tenho vivido em santidade? E deixa eu te dizer, ser santo não é sinônimo de perfeito. Porque às vezes o mundo coloca esse conceito de perfeito, que ninguém é santo porque ninguém é perfeito, então ninguém consegue ser santo. Qualquer pessoa pode ser santa, é chamado na Bíblia de santo, porque ele foi santificado por Cristo, ele foi justificado por Jesus diante de Deus, então ele é um justo, e ele também é um santo, porque ao mesmo tempo que ele foi justificado, ele foi santificado por Cristo. Então ele é santo, mas não quer dizer que ele nunca erre, e que ele nunca vai errar, ele vai pecar, ele vai cometer erros, ele vai cometer falhas. Nós somos seres imperfeitos, mas somos tidos como santos diante de Deus, porque fomos santificados por Cristo e procuramos manter essa santificação com a qual Cristo nos santificou, né? Se privando das coisas do mundo que não agradam a Deus, se privando dos prazeres carnais que fazem inimizade, né, com o Espírito de Deus. Então nós procuramos viver em santidade não porque somos perfeitos, justamente porque somos imperfeitos, nós temos que fazer esse esforço para estar sempre em santidade na presença do Senhor. O mundo, ele não vê desta forma, ele até critica, né? Quando alguém quer colocar um princípio da palavra de Deus ou dizer que algo não está certo, que está errado, porque Deus não aprova aquilo, a palavra de Deus diz o contrário, e aí alguém às vezes, por qualquer outro motivo, até critica. Olha aqui o santo, quer ser santo, é o santinho, é o bonzinho, nunca erra, nunca.
Não, não é nesse sentido. Nós somos santos, mas nós pecamos, nós falhamos. O importante é você manter a comunhão. Falhou, errou, você se arrepende, confessa o seu pecado diante do Senhor, pede perdão e não peque mais naquela mesma área ali novamente. E, se possível, nem em outras áreas. Mas o certo é que nós somos imperfeitos, nós vamos errar. Mas o importante é não perdermos nossa comunhão com Deus e procurarmos viver uma vida em santidade. Você pode estar até perguntando, afinal de contas, o que é ser santo ou viver em santidade, né? O que é ser santo? Meu irmão, ser santo é justamente não viver em pecado, é dizer não ao pecado. Ser santo, muitas vezes, é deixar de fazer qualquer coisa que venha escandalizar o reino de Deus, que venha escandalizar o evangelho, escandalizar a palavra. Ser santo, por exemplo, é não dar lugar à sensualidade. Tem pessoas cristãs, evangélicas, crentes, e ainda dá lugar para a sensualidade, despertar o desejo no outro, né? Ser santo é não dar lugar ao diabo, meu irmão, como está lá em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Quando você não dá lugar ao diabo, você está buscando uma vida de santidade. E ser santo também, meu irmão, é você deixar de fazer aquilo que não convém ao cristão estar fazendo. Ainda que seja permitido, ainda que seja lícito, a Bíblia vai dizer o quê? Em 1 Coríntios 10:23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Edificar em quê? Em Cristo. Edificar no Senhor. Então nem tudo aquilo que às vezes é lícito fazermos, convém ao cristão fazer. Às vezes aí diante do mundo você pode até fazer, a lei permite. A nossa cultura é normal fazer isso aí, é lícito, pode fazer, não há crime nenhum na nossa lei e tal. É lícito, mas não convém ao cristão. Se não convém ao cristão, nós não fazemos. Nós procuramos manter a nossa posição de santidade diante do Senhor. Quando você, como cristão, faz algo que não convém, ainda que seja até lícito perante o homem fazer aquilo ali, você acaba até cometendo o quê? Um pecado diante de Deus. Porque é lícito, mas não convém. E você desobedece a palavra de Deus. Você desobedece a uma ordenança. O que está escrito é uma ordenança para nós. O que a palavra de Deus está nos mandando fazer se torna um mandamento. É lícito, mas não convém. Todas as coisas são lícitas, mas não convém. Se não convém, eu não faço. E quando você força a barra, força a situação e faz, você está cometendo pecado. Porque aquilo não convém para você que é cristão, para você que é cristã. Se não convém, nós não fazemos. Então, quando você, como cristão, decide fazer algo que não convém, ainda que aquilo seja lícito, você acaba cometendo pecado. Porque aquilo que não convém ao cristão fazer, e ainda assim ele vai lá e o faz, ele está, na verdade, entristecendo o Espírito de Deus, ele está desagradando a Deus. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, se você força a situação, mesmo que não convenha, você está entristecendo a Deus. Deus se entristece mesmo, da mesma forma como ele se compraz, ele se alegra, né? O justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas se ele não retroceder, Deus se compraz na vida daquele justo, ele se alegra. Da mesma forma como ele se alegra, ele também se entristece. E Efésios 4:30 diz aqui, olha, não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Ele se entristece. Eu não sei como ele está com relação à sua vida. Se ele está triste ou se ele está alegre. Aí só você que sabe. Faça um autoexame. Veja se você está dando mais motivos a Deus dele estar alegre ou dele estar triste. E aí você procura se corrigir diante dele, se caso você vê que você está mais entristecendo do que alegrando o coração de Deus. Então não faça aquilo que não convém, meu irmão.
Por exemplo, eu vou citar um exemplo prático aqui. Você acha que a santidade tem alguma coisa a ver, muitas vezes, com as vestimentas, com as roupas que nós vestimos? Sim ou não? Eu sei que talvez alguns vão contra isso aí, outros vão dizer que sim, que tem a ver. Eu particularmente acredito que sim. Talvez você não concorde. Mas muitas vezes a nossa maneira de se vestir vai dizer muito a nosso respeito. A nossa maneira de se vestir vai dizer muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Às vezes isso é mostrado no seu comportamento, na sua maneira de falar, no que você pensa, na sua maneira de agir com as pessoas e também na sua maneira de se vestir. A depender do seu relacionamento com Deus, tudo muda, tudo é transformado. Dificilmente um cristão que tem relacionamento com Deus irá se vestir de uma forma indecente. Irá se vestir de uma forma que venha despertar sensualidade no outro. Vai se vestir de forma composta. Então isso tem a ver com santidade também. Nós não expormos os nossos corpos à sensualidade. Lá em Gálatas 5, versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Não devemos usar da liberdade que temos em Cristo para dar ocasião à carne. É forte isso aí. Gálatas 5, versículo 13. Então, queridos, ser santo também seria não sair da nossa boca nenhuma palavra imunda, nenhuma palavra impura, nenhuma palavra indecorosa, né? O texto vai dizer lá, a palavra de Deus em Efésios 4, 29, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Tem saído de sua boca palavras torpes, impuras, indecentes, indecorosas, palavras imundas diante de Deus? Tem palavras, queridos, que muitas vezes viraram até xingamento na nossa cultura, mas infelizmente você vê cristãos pronunciando-as de forma naturalmente. Eu não concordo muito não, mas você vê, principalmente na internet. Por exemplo, a palavra vagabundo no dicionário vai ter um sentido, se você for ver qual era o sentido, né? É de quem vaga, é de quem sai, né, errante, sem destino e tal. Mas só que na nossa cultura virou um xingamento, virou um palavrão. Você quer denigrir a imagem de alguém, você quer colocar alguém para desfazer daquela pessoa, a pessoa xinga logo o outro de vagabundo. Ah, aquilo ali é um vagabundo e tal, aquele vagabundo, aquela... Entendeu? E você vê às vezes pessoas cristãs, crentes, chamando o outro disso aí, né? Nas mídias, né? Nas redes sociais. Só que no nosso contexto, na nossa cultura, essa palavra já virou um palavrão. Então convém estar na boca de um cristão? Não. E quando você faz aquilo que não convém, você está deixando de estar vivendo em santidade. Outra palavra que eu vejo às vezes, né? De forma bem respeitosa eu falo aqui, não estou querendo ofender, mas é a minha posição, o que eu acho. A palavra, por exemplo, desgraça, alguns colocam como contrário de graça, né? Realmente, é o contrário de graça. Quem não está na graça, está na... né? Só que virou um palavrão também. E às vezes a gente vê as pessoas cristãs, pessoas de Deus, falando essa palavra assim normalmente, que virou um xingamento. Essa palavra é usada como xingamento, né? Muitos vão dizer, não sei o que, aquela... E aí vai soltar o palavrão, que infelizmente às vezes nós ouvimos no púlpito, né? E não soa bem, porque é uma palavra que tomou um outro sentido no nosso contexto, na nossa cultura. Ela não está com aquele significado original. É só isso, não. Tomou uma outra forma de palavrão, de xingamento. Então, às vezes não convém ao cristão. Então, estou dando só exemplo aqui
Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra impura, indecorosa, indecente, imunda, que não agrade a Deus. Então tem palavras que não convêm ao cristão, mas ainda assim tem cristão que força a situação, que fica falando palavras que não convêm. Até naquilo que às vezes vem à sua mente também, ele não procura evitar pensar coisas ruins. E ser santo também é evitar pensamentos ruins, pensamentos mal em nossas mentes, pensamentos que vão tirar a nossa comunhão com Deus. Às vezes vem pensamentos ruins, lute contra esses pensamentos aí. E a melhor maneira de você lutar contra eles é você procurando ter uma rotina de leitura bíblica diária, momentos de oração. Lá em Filipenses 4, versículo 8, vai justamente dizer isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso então que ocupe o vosso pensamento. Existe algum louvor no que você está pensando? Existe alguma virtude? Isso aí seja que esteja ocupando então o seu pensamento. Filipenses 4:8 diz isso aí. Procure ocupar seu pensamento com coisas boas. E aí, como eu disse, podemos evitar? Podemos. Tendo mais relacionamento com Deus, mais comunhão com Deus. Um bom exercício seria justamente ler a Bíblia todos os dias e procurar manter uma rotina de leitura da palavra e de oração. E aí o cristão que é disciplinado nesta rotina, com certeza ele vai ter mais comunhão com Deus. Ele vai procurar viver mais em santidade. Porque, queridos, na verdade uma vida de santidade depende muito de como estamos nos relacionando com Deus. Não adianta você querer ter uma vida de santidade se você não tem um bom relacionamento com Deus. Você pode até se esforçar para ser santo aqui, ser santo ali, mas fica difícil. Se você não tem um relacionamento com Deus, um envolvimento com Deus, uma comunhão com Deus, através da leitura da sua palavra, através de oração, né? Seja disciplinado. Às vezes nós somos tão disciplinados para tantas outras coisas, né? Todos os dias, tal hora, eu tenho que fazer isso aqui. Todos os dias, tal hora, eu tenho que malhar. Todos os dias, tal hora, eu tenho que ir fazer aquilo ali. E por que todos os dias, tal hora, você também não põe na sua disciplina que você tem que ler a palavra? Todos os dias, tal hora, você tem que dobrar os seus joelhos ali e estar em oração diante de Deus. Ainda que seja poucos minutos, mas faça esses poucos minutos valer a pena. Faça poucos minutos de qualidade diante de Deus. Aí você vai ter sua vida mudada. Realmente você vai conseguir viver essa santidade sem nem esforço. Automaticamente você vive uma vida de santidade. Se você busca a Deus todos os dias através da leitura da palavra e da oração, automaticamente seu comportamento vai ser mudado. Mudado diante de várias situações, de muitas situações. Você já não vai mais falar como falava antes. Você já não vai mais pensar como pensava antes. Você já não vai mais agir como agia antes. Você já não vai mais tratar as pessoas como você tratava antes. Enfim, você já não é mais como você era antes. Você mudou. Tudo isso por causa do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com o Senhor. Na verdade, tudo muda. E quando muda, muda para melhor mesmo. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós mudamos para melhor. A nossa vida muda para melhor. E você passa a ter uma vida de santidade automaticamente diante do Senhor. Você será uma pessoa mais feliz, você será uma pessoa mais realizada. Você gozará de uma paz no seu coração que vai exceder todo o entendimento. As pessoas não vão nem entender porque que essa pessoa vive feliz. Não tem quase nada na vida materialmente falando, mas vive feliz. Vive em paz. E como está lá em Efésios 4, versículo 7, uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas podem não entender, mas você tem paz. Ainda que esteja passando por problemas, dificuldades, por aflições, você tem paz. Porque você tem um Deus que te sustenta, porque você tem relacionamento com esse Deus. Se você se relacionar bem com esse Deus, Ele vai te dar força.
qualquer que seja a situação que você esteja passando, por mais dura, por mais difícil que seja, se você se relacionar com Deus, Ele te fortalece. Paulo disse lá em Efésios 4, em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E antes dele dizer essas palavras, ele vai relatar uma série de situações que ele foi humilhado, que ele foi desonrado, momentos também que ele foi honrado, momentos que ele teve fartura, mas momentos que ele estava ali, que ele estava na pobreza. E ele vai dizer que tudo ele podia naquele que ele fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer situação que me vier, eu passo por ela, porque eu tenho alguém que me fortalece. Ele está se referindo ali a Jesus. A Jesus que o chamou, o capacitou e o enviou para pregar a sua palavra, para pregar o seu evangelho. Para finalizar aqui, eu quero ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 até o 5, que diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então essa é a vontade de Deus, queridos, a nossa santificação, que nós venhamos a nos abstermos da prostituição. E ele diz aqui no versículo 4, e que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Quem são os gentios? São as pessoas que estão lá no mundo, que não têm comprometimento com a palavra de Deus, que não têm relacionamento com Deus, que não têm comunhão com o Senhor. 1 Pedro 1,15, e já finalizando, diz: Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, querido, porque assim é santo aquele que nos chamou. Nós também devemos ser santos, não só em algumas áreas da vida, não somente dentro da igreja, ou não somente quando estamos na presença de pessoas que professam a mesma fé, mas devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, no seu falar, no seu pensar, no seu agir, no seu proceder, no seu comportamento para com os outros, que você seja santo. E aí você vai ter muitas bênçãos derramadas por Deus sobre a sua vida e você verá o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Obrigado mais uma vez, Senhor, por podermos estar aqui compartilhando a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada filho Teu que esteve ouvindo neste momento, que cada um receba de Ti aquilo que precisa, aquilo que necessita, não muitas vezes aquilo que está pedindo ou desejoso, mas aquilo que é necessário para a sua vida. E o Senhor sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos. E que o Senhor nos dê conforme as nossas necessidades, não conforme as nossas petições. Que o Senhor abençoe a cada filho Teu, o Senhor nos conduza nos Teus caminhos e nos dê mais um dia e uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.